O Brasil teve hoje a primeira confirmação da morte por coronavírus. Além disso, testes estão sendo feitos em outros pacientes que também apresentaram a doença e morreram em UTIs. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundim. A primeira morte causada pelo novo coronavírus no Brasil foi confirmada nesta terça-feira em São Paulo. O paciente, um homem de 62 anos, estava internado em um hospital particular e já tinha um histórico de diabetes e hipertensão. Ele apresentou os sintomas da doença na terça-feira da semana passada, foi internado no sábado e morreu ontem. O estado que concentra o maior número de casos não sabe quantos pacientes graves estão internados. Nós precisamos ser informados pela rede privada. Então, existe informação de um desses hospitais e não existe dos outros. Além desta morte, o governo de São Paulo também aguarda informações detalhadas sobre outras 4 que ocorreram na mesma rede hospitalar particular. O nome do hospital não foi divulgado. Óbvio que lamentamos muito o óbito, mas nós temos que trabalhar inclusive com os dados de conhecimento. Se vocês notarem, foi uma evolução rápida, né? Da internação ao óbito. Isso cria conhecimento para medidas e providências que devem ser tomadas. O governo de São Paulo faz ainda um alerta para os estoques dos hemocentros. O banco de sangue em melhor situação na rede pública paulista tem estoque para apenas mais uma semana. Se tem um lugar que está protegido é o banco de sangue, que tem todo o requinte técnico de proteção ao doador e, eventualmente, em outras situações, até de transplante de medula. Então, é um ambiente totalmente seguro. A população, novamente, como sempre, precisa contribuir doando sangue aos diversos bancos de sangue de todo o estado de São Paulo e aos diversos hospitais. Existem outras 4 mortes em decorrência do coronavírus em investigação aqui na capital paulista e mais um caso no município de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo concentra mais da metade das pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país. São 156 casos confirmados só aqui na capital paulista e mais 8 em cidades da região metropolitana de São Paulo. Ainda existem mais de 5.000 casos suspeitos no estado. No caso confirmado de morte pelo coronavírus aqui na capital paulista, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado, da VIUIP, ressaltou a rapidez entre a manifestação dos sintomas e a morte. Os casos identificados estão servindo para entender o comportamento desse vírus. Antes pensava-se que a incubação da doença durava até 14 dias, mas aqui em São Paulo a média tem sido de 6 a 8 dias. Da VIUIP chegou a dizer que vai sugerir ao Ministério da Saúde a redução do período de quarentena de 14 dias para 10. Voltamos ao estúdio.